Olá, bem-vindo ao canal do Finança Descomplicada. Meu nome é Thiago, eu sou economista e profissional de finanças. E no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês um assunto que eu gosto muito de falar, que é trazer a análise da economia, né, a visão da economia para a visão do trabalhador, né, para a visão das pessoas de renda média, das pessoas que não entendem muito bem o que impacta nas suas vidas, né? Os indicadores econômicos que impactam nas suas vidas. Então, o que a taxa de juros impacta na minha vida? O que a taxa de desemprego impacta na minha vida? É muito importante a gente desconstruir a visão da análise da economia, porque essa é uma disputa, tá? É uma disputa econômica entre burguesia e entre o trabalhador. Porque o trabalhador ele não sabe, então ele compra o discurso da burguesia quando ela fala, quando ela disponibiliza uma análise onde eu preciso ter juros baixos, eu preciso ter um desemprego maior, a inflação é isso, aquilo. Então a gente tem aí uma disputa de poder na economia. E eu acho que o meu trabalho principal é trazer a visão da economia para a visão do trabalhador, para a visão de nós que sobrevivemos com a renda do nosso trabalho, de nós, pessoas mais pobres. Então hoje eu queria trazer a visão de 3 indicadores que a gente ouve muito falar, que é a taxa de desemprego, a taxa de juros e a inflação. Né? Você já deve saber meio que por cima o que representa cada um desses. Né? Eu acho que falar de desemprego com um trabalhador é mais fácil, porque o trabalhador sabe, se a taxa de desemprego está alta, significa que se acontecer alguma coisa com o meu trabalho, eu vou ter dificuldade de me recolocar no mercado, né? Isso é uma visão que ninguém questiona. E quando a gente fala de inflação, o trabalhador, ele sabe que a inflação alta é ruim para ele, porque o salário dele não consegue comprar as coisas que ele precisa comprar, né? Eu tenho até uma amiga que a gente estava conversando esses dias e ela falou assim, nossa, tá muito caro o queijo, né? Falou, tá muito caro o queijo. Eu falei, nossa, mas... E foi uma época que a inflação tava em queda. Eu falei, mas a inflação tá caindo e tal. Ela falou, não, mas tá caro. Eu falei, não, peraí, vamos dar uma olhada. E aí eu entrei ali na análise de inflação do mês e tinha visto que realmente o grupo de laticínios, o grupo de queijo, leite, ele tinha sofrido uma pressão naquele período. Eu virei pra ela e falei, você tá certa, né? Realmente a sua percepção está completamente correta. Ela virou para mim e falou, a melhor economista que existe é uma dona de casa. Então é incrível, né? Como as pessoas no dia a dia elas conseguem ter essas percepções muito assertivas do que está acontecendo no cenário macro, né? Por mais difícil que seja a gente chegar nesses números. Isso porque os economistas erram pra caramba, né? Então é muito difícil a gente falar desses indicadores aqui. Mas eu queria falar deles e queria falar também da visão de juros, que a visão de juros ela foi um discurso muito usado nesse ano de 2024, ela foi muito disputada no ano de 2023 também, politicamente falando, principalmente pelo fato de os juros estão muito altos, então isso é ruim para o mercado, ao mesmo tempo que se há influência política, o presidente ele quer forçar o Banco Central a diminuir a taxa de juros. Então, se exerce essa influência política na taxa de juros, aí o mercado também se estressa, ele já vê isso como interferência, isso é ruim para o livre mercado, blá blá blá, para a oscilação livre do mercado. Então, são muitas disputas que existem em cima dos indicadores econômicos. Então a gente tem que tomar muito cuidado de quem a gente ouve essas análises, tá? Porque a burguesia, os mais ricos, os capitalistas, eles vão sempre buscar mostrar o lado das análises econômicas que puxem para benefício deles, né? Do crescimento das suas fortunas e do crescimento do mercado. E assim, como que eu vou falar de mercado? Como que eu vou falar exclusivamente da mão invisível do mercado, que o mercado se autorregula e se o mercado está crescendo vai tudo bem? Como que eu vou falar disso se a gente vive uma profunda desigualdade, a gente vive uma profunda má distribuição de renda que já vem desde a época colonial, né?
como que eu vou falar que o mercado vai se autorregular em um país que sofre desequilíbrios desde a época que ele foi colonizado por europeus? É muito difícil, tá? É muito delicado a gente falar disso. Porque pro capitalista, pro burguês, é muito fácil falar, o mercado se autorregula, e tudo no fim dá certo. Aí o pobre consegue emprego, ele consegue renda e aí tudo melhora. Mas não é assim que funciona, né? Por mais que a gente possa ver que a ascensão econômica ela está acompanhada dentro do país capitalista, realmente, se o mercado cresce, diminui-se a pobreza, diminui-se o número de pessoas em situação de risco. Mas, em contrapartida, pessoal, precisa só de um espirro. Precisa de um espirro do capitalismo, um espirro no mercado para que milhões de pessoas sejam jogadas na linha da pobreza de volta. Porque a massiva maioria das pessoas, elas sobrevivem de renda de trabalho, elas vendem trabalho, né? Então elas estão sempre na linha de fragilidade. Então, se mexe-se na previdência, se mexe-se na carga tributária, se mexe-se na distribuição de rendas, são essas pessoas que vão ficar sofrendo, passando e caindo dessa linha, né, dessa linha de fragilidade. A gente tem um exemplo disso na história do Brasil em diversos momentos, desde a época da colonização, né? Isso não é uma novidade, a gente sofre com isso. Nós fazemos parte de um grupo de países que foram colonizados, né? Nós estamos na periferia do capitalismo. Essa é uma expressão que eu uso muito porque é onde nós estamos, né? O mundo em desenvolvimento, né? A gente tem o bloco de países emergentes, né? Brasil, Índia, China, África do Sul, Rússia, que são países que começaram a se desenvolver, mas eles ainda sofrem extremamente com crises cíclicas, com as oscilações do mercado internacional, com a desindustrialização, eles sofrem com a profunda má distribuição de renda, né? E é diferente dos países periféricos mesmo, como os países do Caribe, alguns países da América Latina, África, Ásia, que realmente vivem em situação de extrema pobreza, né? Onde existe muito pouca riqueza a ser distribuída, existem muitos problemas sociais, existe muita gente em situação de risco, sem acesso ao básico. Então, quando a gente vai analisar a visão econômica do mundo, você precisa dividir nessas três categorias. Não dá para olhar como, mas a Europa ela chegou nesse nível e hoje eles têm uma social-democracia que funciona, que tem menos pessoas em situação de risco, mas eu não posso me colocar na mesma linha que a Europa, né, que os Estados Unidos, que o Canadá, porque são países que eles se desenvolveram de maneira diferente, hoje eles ocupam posições diferentes na geopolítica mundial, que não dá para comparar com a América Latina, com a África, com o Sul da Ásia, não tem como comparar. Então, surgem aí as correntes econômicas desde que o mercantilismo surgiu no planeta, desde que o escambo começou a ser feito, né, que começa a se formatar aí a organização das economias, e a gente tem o nascimento da escola neoclássica, né, a economia clássica. Na escola neoclássica, pessoal, existe um fator de trabalho, né, um fator produtivo que a gente chama de valor trabalho. Então, o valor trabalho é o quê? É totalmente focado, a economia é focada na produção. Ela precisa produzir, as empresas precisam produzir. E o valor trabalho cada pessoa, né, cada trabalhador, né, cada unidade de trabalho, que a gente não é considerado pessoa na escola neoclássica, a gente não é considerado humano, a gente é considerado um fator de produção. Você é nada mais que um fator de produção, você existe para gerar lucro para uma organização. Então o seu valor trabalho é se especializar numa área e entregar o máximo de produção que for possível nessa área. Então a gente tem aí a formatação do Fordismo, né, do começo do século, onde dividia-se a produção em esteira, né? Então antes era assim, eu, Thiago, vou construir um carro. Então eu ia lá, pegava as peças, começava a construir o carro. Eu ia levar 1 ano para construir um carro, né?
o que a gente faz? A gente pega o Thiago, a gente pega o Luiz, a gente pega o Bruno, a gente pega a Marcela. E a gente pega esses 4. Então o Thiago vai construir o capô do carro, o Bruno vai construir o motor do carro, a Marcela vai construir a lataria do carro. Então assim, cada um vai focar em um tipo de especialização, cada um vai fazer a sua parte. E aí depois vai juntar tudo e vai formar o produto. Então assim, nisso, a produção ela faz isso, né? Ela passa a crescer astronomicamente, porque você tem uma pessoa apertando um parafuso, a esteira anda, outra pessoa vem, coloca a carcaça, termina e outra pessoa. Então consegue se produzir muito, né? Consegue se produzir muito. Em contrapartida, com essa especialização de trabalho, a gente tem aí a piora da situação do trabalhador, né? O trabalhador ele passa a virar um fator de produção dentro da fábrica, né? Então você é um insumo, você existe para produzir o produto final. Então não existe a sua, não é considerado o seu fator de emocional, o seu fator de descanso. Você como ser humano você precisa se alimentar, você precisa descansar, né? Então tem-se aí as cargas de trabalho abusiva, né, as condições de trabalho abusivas, as pessoas elas morriam, elas eram exploradas num sentido de adoecimento, né? E aí a escola neoclássica, né, a economia clássica, ela é adotada como uma verdade absoluta e ela entra muito forte ali no final do século XIX para o século XX e ela entra com força total. Na questão de aumentar a produção. Então, qual que era o foco máximo? Aumentar a produção. Precisava se produzir, precisava se vender, e isso precisava ter um giro muito rápido. Então começam a surgir correntes antagônicas, né, à economia clássica, né, a economia do livre mercado. E uma dessas é o marxismo. A economia marxista ela vem para ser a antagonista da economia, né, clássica, né, aí de Adam Smith, de David Ricardo, né, a gente vai trazer aí uma visão. A visão de Marx ela vem ser antagonista, né, ela vem entender o meio ambiente não como um fator de produção, né, ele vem a entender o meio ambiente como um fator onde o ser humano é o protagonista, né? E onde não se precisa, não se necessita produzir tanto, e sim produzir o necessário para que as pessoas sobrevivam e possam ter uma vida, né, de qualidade. Então, deixa-se de existir milionários super ricos e pessoas em situação de extrema pobreza, e a gente equaliza as pessoas em um nível social só. Dentro do conceito da escola marxista, a gente traz eu falei do valor trabalho, da economia clássica, agora eu trago o mais-valia. Né? O mais-valia, ele nasce na literatura marxista e ele aborda o quê? O ponto da venda do trabalho. Então, ele faz a análise onde você, a única riqueza que você tem, a única possibilidade de sobrevivência que você, como trabalhador, tem é vender a sua força de trabalho, né? Então você precisa vender a sua força de trabalho para um capitalista, para uma empresa burguesa. Aí, pessoal, quando você vende o seu trabalho, você não tem como quantificar a quantidade de trabalho que você vai entregar. Então, a empresa capitalista ela vai forçar você a entregar cada vez mais trabalho. Então, se você produz 20 unidades de produto nessa empresa e ela vai pedir para você produzir 30, você vai ter que produzir 30. Se você conseguir chegar ao seu limite de cansaço e de exaustão e produzir 50 produtos, você vai produzir 50 produtos, né? Em troca de um valor de salário, tá? Então, é definido um valor de salário. Então, você vai ganhar um salário X para um trabalho de tantas horas, né? De 8 horas. Não importa se você entregou uma unidade de produto, não importa se você entregou 50 unidades de produto e chegou à exaustão.
você vai receber a mesma quantidade de salário. Então é sobre isso que se trata o mais-valia. A gente, como fator de produção humano, eu sou um fator de produção humano para a empresa capitalista, e o meu trabalho tem que ser entregue ao máximo em troca de um salário fixo. E aí entra os conceitos um pouco mais filosóficos do marxismo, que é se você produz, se você está fazendo 100% da produção, por que a produção não pertence a você? Né? A gente entra aí numa parte um pouco mais filosófica, a gente sai da parte, né, de economia e cálculo econômico, entra um pouco mais na parte filosófica, que é o que acaba causando conflito com a teoria capitalista, né, de Adam Smith, e o que acaba por demonizar tanto, né, o marxismo aí dentre os estudiosos, os intelectuais e até o pessoal que é contrário a esse tipo de organização social, né, de organização econômica, de escola econômica. Então, se o trabalhador ele produz tudo, por que o capitalista, né, por que o dono da empresa ele fica com esse excedente? Então, se eu cheguei à exaustão e produzi 50 unidades de produto, por que eu não recebo, né, referente a 50 unidades de produto? Por que esse excedente ele fica para o capitalista? Então, esse excedente ele se torna lucro, né, e é onde você tira o lucro de quem produz, né, você tira a riqueza do trabalhador e entrega ela para o dono do meio de produção. Então, é o dono ali da fábrica. Ele acaba ganhando todo esse excedente. Como ele não redistribui esse excedente continua com ele como lucro, a tendência é que o capitalista enriqueça cada vez mais e o trabalhador siga sempre na mesma linha. A diferença é que uma hora o trabalhador ele vai envelhecer, ele não vai conseguir entregar mais o que ele entregava de produção de produto e ele vai ser desligado da empresa. Por que eu trouxe tanto conceito aqui antes de entrar nas análises econômicas que eu prometi aqui no começo do vídeo? É porque você precisa entender essa linha de raciocínio de você produzir e o capitalista, né, o dono do meio de produção, ficar com esse excedente. Você precisa entender isso, porque depois isso é usado no discurso das análises econômicas para mostrar que tal cenário é ruim para você, né? Basicamente é isso. Eu vou começar com a taxa de desemprego. Tem um artigo que eu escrevi, que eu vou deixar o link aqui também, que é sobre o quanto o desemprego ele impacta na rigidez dos salários, né? E como o desemprego ele é benéfico para o capitalista. Ele é muito benéfico. Vamos pensar que eu tenho uma empresa aqui, né? Então eu tenho aqui uma empresa e eu preciso de 5 engenheiros. De 5. Vamos dizer também que esses engenheiros eles são caros, tá? Eles atuam em áreas muito, muito difíceis de achar profissional. Então eles são profissionais mais raros no mercado. E vamos dizer que eu nessa empresa, então para contratar esses 5 engenheiros que eu preciso, senão eu não consigo produzir, eu vou precisar pagar um salário alto para cada um deles, né? Maravilha, mas eu preciso de 5 engenheiros. O meu concorrente, a minha empresa concorrente, ela já está com 5 engenheiros que fazem a mesma coisa. Então, só existe eu e o meu concorrente. Não existe mais ninguém fazendo o tipo de serviço que eu faço, tá? Só nós dois. E nós temos esses 10 engenheiros no mercado. Não tem mais nenhum. Vamos dizer que a minha empresa ela esteja indo muito bem, eu esteja capitalizado, ok, estou com procura, e o meu concorrente ele vai e quebra, né? Então ele quebrou, não deu certo os negócios dele, ele deixou então os 5 engenheiros dele desempregados. Hoje eu estou com 10 engenheiros no mercado, a empresa do meu concorrente quebrou, só tem eu no mercado, eu preciso só de 5. O que eu vou fazer? Antes eu precisava de 5 e tinham 5 engenheiros disponíveis, eu teria que contratá-los pelo salário que eles me dissessem que eles valem, né? Ele teria poder de barganha com o salário. Agora eu estou com 10 engenheiros e 5 cadeiras. Quem vai ditar quanto esses engenheiros vão ganhar sou eu. Por quê? Não tem mais vaga no mercado, só tem eles 10 e só tem 5 cadeiras. O que vai acontecer entre eles 10? Eles vão começar a competir
os 10 vão competir pelas 5 vagas que a minha empresa tem para oferecer. Como que eles vão competir, gente? Eles vão, quem, é quem estudou na melhor faculdade? Pode ser. É quem é o mais, o que entrega o melhor serviço? Pode ser. Será que no fim das contas, no fim do dia, vai dar tanta diferença no meu lucro? O que faz o profissional de ponta? Ou não, eu simplesmente preciso de alguém que sente lá 8 horas por dia e faça o trabalho? Não sei. Vamos dizer que esses 5 vão tentar competir dessa maneira. Pode ser também. Mas o que vai definir mesmo quem vai ficar nas 5 cadeiras? O salário que eu oferecer. O salário que eles falarem que eles aceitam. Então eu entrevistei os 10. 5 falaram que querem ganhar 20 mil reais. 5 falaram que aceitam a posição por 10 mil reais. Quem a empresa vai contratar? Tá fechado. Quem pediu 10 mil tá desempregado. Quem pediu 5 mil tá empregado. É simplesmente assim que funciona. Vamos dizer ainda, a gente pode ir mais longe nessa análise. Vamos dizer que esses 5 aqui que não conseguiram a vaga, na hora da ligação, putz, você não conseguiu a vaga. Cara, eu faço por 3 mil reais, então. Eu aceito a vaga por 3 mil reais. Automaticamente a gente vai trocar aqui, tá? Os empregados vão ser os que ofereceram 3 mil reais. E aí, nisso, a gente tem a competição dos trabalhadores pelo menor salário. Os trabalhadores, eu vou frisar direito essa parte porque ela é muito importante. Eu quero ter certeza que você entendeu. Os trabalhadores vão competir pelo menor salário. Enquanto a empresa, ela vai competir pelo menor salário. Ela vai empregar pelo menor salário. E é nisso que ela consegue tirar uma margem de lucro. Se ela já tinha uma margem de lucro aqui, ela passa a ter uma margem de lucro aqui, mais alta ainda. Esse é o conceito de mais-valia, e é esse o conceito que tem muito explícito nas teorias marxistas, principalmente nos manuscritos econômico-filosóficos de Marx e Engels. É nele que eles expressam muito forte esse detalhe de competição entre o trabalhador. A competição entre trabalhador gera pobreza, porque diminui salário, diminui benefício, diminui tudo. E a competição entre o capitalista, ela gera lucro, né? E isso, pessoal, é o que vai determinar mais ainda a desigualdade social, né? Isso fica claro como água quando a gente analisa. Então, a partir de hoje, quando você olhar para alguma análise de taxa de desemprego, você precisa ter na cabeça taxa de desemprego alta, bom para as empresas, bom para os capitalistas, bom para a burguesia, bom para os ricos, ruim para o trabalhador, né? Então, taxa de desemprego alta significa que você vai ter dificuldade de se alocar no mercado de trabalho. Você vai competir com mais gente, porque tem mais gente desempregada. E mais gente desempregada é gente diminuindo o salário para conseguir se empregar logo. É assim que funciona, tá? Isso é cálculo econômico, isso não é um achismo, isso não é demagogia, pessoal, isso não é filosofia, tá? Se tem muita gente desempregada, tem muito profissional para ser absorvido. Então, trabalhador, taxa de desemprego benéfica é taxa de desemprego baixa. Mas aí, taxa de desemprego baixa já começa a impactar em outro indicador, o indicador de inflação. A inflação, ela está presente na nossa vida desde que a gente começa a usar dinheiro e vê, putz, eu pagava tanto nisso e agora ele custa tanto. Pô, que saco, aumentou muito o preço de tal coisa. Então, eu acho que a taxa de inflação é o primeiro indicador econômico que a gente passa a ter contato na vida, né? Quando a gente recebe um dinheiro, o primeiro salário, ou mesmo quem recebe dinheiro dos pais, costuma fazer compra para os pais quando era criança, consegue começar a criar essas relações de, nossa, mas eu pagava tanto e agora eu pago tanto, aumentou o preço. Então a inflação, ela é um indicador muito importante e muito delicado mesmo. Primeiro, porque a inflação gera pobreza. Se a gente consegue comprar uma cesta básica por 15 reais e daqui a 12 meses a gente precisa gastar 30 reais, o dobro, para comprar a mesma cesta básica, e você não teve aumento de salário, então você
você perdeu o poder de compra, né? Você perdeu o seu poder de compra, de se alimentar, de cuidar da sua família. Você empobreceu, né? Então, os índices de inflação, quando a gente analisa, é sempre preciso ter em mente que você está pensando em pessoas que antes poderiam comprar tantos produtos e hoje elas não podem comprar mais. Então, a inflação ela é um indicador que ela consegue jogar muita gente na pobreza, né? Dentro de um mercado capitalista, e ninguém está livre disso. Então, primeiramente, é por isso que a gente clama tanto por consciência de classe dentro da classe trabalhadora e dentre as pessoas mais pobres, porque às vezes elas não conseguem nem enxergar o quanto a inflação é um indicador que mexe com a vida delas e pode colocar elas numa situação muito ruim mesmo. Mas só falar de inflação assim, isolada, é muito difícil. Por isso que eu trouxe ela contínua ao contexto de desemprego. Então, assim, vamos pensar que a taxa de desemprego está muito baixa. Se a taxa de desemprego está muito baixa, significa que tem mais pessoas ocupadas. Se nós temos mais pessoas ocupadas, nós temos mais pessoas recebendo renda, recebendo salário, né? Tem mais pessoas trabalhando. Então pensa, se tem mais pessoas trabalhando, tem mais gente recebendo dinheiro. Então tem mais dinheiro circulando no país, tem mais dinheiro circulando na economia. Se tem mais dinheiro circulando na economia, as pessoas podem gastar mais, né? Mas isso é maravilhoso, olha que incrível. Então, gente, vamos empregar todo mundo. Vamos empregar todo mundo vai ter salário, e aí acabou o problema. Não. Não é tão simples dentro do capitalismo, tá, pessoal? Dentro do capitalismo a gente tem algo que chama efeito colateral. E a gente tem algo que chama produtividade. Então, se não há produtividade, se a produtividade não cresce e a renda cresce, isso dá um problema danado. Isso começa a criar aumento generalizado de preço. Ou seja, inflação. Então, assim, pensa que está todo mundo trabalhando, está todo mundo recebendo dinheiro. Então, o que naturalmente vai acontecer? As pessoas vão começar a gastar mais, as pessoas vão consumir mais. Então, se está todo mundo recebendo dinheiro e a economia... Vamos simplificar aqui, só para o entendimento. Vamos dizer que tem 5 pessoas dos quais só 3 trabalhavam. 3 trabalhavam e 2 não. E de repente, essas 2 começam a trabalhar também. Então, agora 5 têm dinheiro para comprar o que elas querem. Aí as 5 pessoas vão numa loja de celular. Então as 5 querem comprar um celular. Vai lá na fábrica de celular. Então aí o fabricante lá fala, mas eu só consigo produzir 3. E agora? Eu tenho 5 pessoas querendo comprar, mas eu só tenho 3. Só tenho 3 produtos, só tenho 3 celulares. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar o preço. Ele vai aumentar o preço. Lembra quando a gente falou do salário? O trabalhador diminui, a empresa aumenta o lucro? Pois na produção é a mesma coisa, cara. Ele vai aumentar o preço. Então ele vai falar, se vocês 5 querem comprar, eu vou vender para quem pagar mais. Então se o celular custava 1.000, eu vou por 1.500. Aí um desiste, então só 4. Aí ele fala, dá para aumentar mais. Vou botar R$2.000 no celular, pronto. Ficaram 3 consumidores, ele vai vender 3 celulares por R$1.000 mais caro. Beleza. O que deveria acontecer nesse cenário? Vamos dizer que o capitalismo é perfeito e sem efeito colateral. Então o que teria que acontecer? Então vão 5 na fábrica, ele está com 3. Ele fala, eu tenho 3 aparelhos. Então eu estou com procura. O que eu vou fazer? Eu vou contratar mais gente. Eu vou comprar mais uma máquina. Eu vou tentar produzir mais celular. Eu vou produzir mais, eu vou aumentar a minha produtividade até eu chegar no nível de 5 celulares. Por quê? Eu preciso produzir 5, porque tem 5 consumidores querendo comprar. Só que isso não acontece, né? Então, tem uma citação que a economista a Juliane Furmo, ela faz, que é muito maravilhosa, onde ela fala, a burguesia, né, o capitalista, pensa em burguesia como capitalista e como empresa numa coisa só. Então o capitalista, ele não entrega a parte dele do acordo. O acordo dele é produzir mais, é aumentar a produtividade. É esse o papel dele. Ele precisa aumentar a produtividade, entendeu? Porque se tem mais gente com dinheiro,
ele produz mais porque ele precisa vender mais, né? E não é o que acontece. Acaba que essas empresas, elas não querem investir mais, elas não querem construir mais, elas não querem produzir mais, elas querem simplesmente pegar o lucro. E qual é o jeito mais fácil de pegar o lucro? Aumentando o preço. Então, se tem 5 interessados e eu tenho 3 produtos, compra quem quiser pagar mais, né? Começa um movimento generalizado e desfragmentado, né, de aumento de preços, né, gente? Isso não é uma regra que vai acontecer do dia para a noite com todo mundo. Não. Isso é algo que vai acontecendo de forma granular dentro da economia. Então, os índices começam a ser especulados, então as empresas começam a vender mais, estamos vendendo mais, o estoque está baixando, não vou produzir mais, estou com mais lucro, aumenta o preço, vamos estressar o consumidor, vamos botar preço maior até estressar o consumidor, ver até onde vai, né? Começa a entrar aí diversos tipos de comportamentos e isso vai se formando até que começa a impactar, começa a apertar o índice de inflação. E aí a inflação na economia sobe. Então, o que você vai ouvir na grande mídia e o que você vai ouvir da burguesia? Um desemprego muito baixo causa pressão inflacionária. Como que a gente vai resolver a pressão inflacionária? Taxa de juros. Então, agora eu entro no terceiro tópico do vídeo e que está ligado com os 2 primeiros que a gente conversou. Taxa de juros. Então, você ouviu muito ano passado de que a taxa de juros ela está muito alta, então ninguém quer investir e tal, e realmente esse movimento que acontece. Então, você pensa assim, você tem um dinheiro, você está com dinheiro e você fala, eu queria muito abrir um negócio. Aí você vai, eu poderia abrir um negócio, mas aí você olha assim, nossa, a taxa de juros está batendo 15%, está muito alta. Se eu botar esse dinheiro num investimento de baixo risco, uma renda fixa, eu vou colher um resultado de tanto daqui a uns anos. E não vou correr risco nenhum. Já se eu abrir meu negócio, eu vou precisar me arriscar, eu vou precisar pagar funcionário, eu vou precisar estudar, eu vou precisar fazer uma série de coisas para o meu negócio dar certo. E pode ser que daqui a 2 anos o negócio que eu abri não deu certo. Vá à falência e eu perdi meu dinheiro. Então a taxa de juros, se ela está muito alta, ela desencoraja os agentes econômicos, as pessoas, a investir em novos negócios, em expansão, em produtividade, né? Ela tira esse fator de produtividade de dentro da economia, né? A taxa de juros. Então, o Comitê de Política Monetária, o Ministério da Economia, o Banco Central, ele usa a taxa de juros para controlar a inflação. Se a inflação está muito alta, ele vai aumentar os juros. Então, as pessoas deixam de pegar dinheiro emprestado, elas deixam de financiar, elas vão deixar de pegar recurso emprestado, porque ficou muito caro, né? Eu não, vamos dizer que eu não tenho dinheiro, mas eu quero abrir um negócio. Eu iria lá no banco e ia negociar um financiamento. Ou mesmo, quero comprar meu apartamento, ia lá negociar meu financiamento. Isso movimenta a economia, né? Comprar um apartamento, abrir um negócio. Mas se a taxa de juros está muito alta, eu vou chegar lá no banco, vou sentar, vou olhar, meu Deus, meu financiamento vai ficar muito caro. Tô com medo, posso ser que eu não consiga pagar. Ou então, nossa, eu não tenho condição, ainda vou ter que contratar funcionário, vou ter que comprar máquina. Não dá. Deixa eu pegar esse dinheiro e deixar ele quieto, né? Porque os juros estão altos, então eu vou ter retorno. Então a gente começa a tirar a produtividade da economia e meter o dinheiro aonde? No mercado de capital, né? Onde, se a pessoa tem muito dinheiro, ela mete ali, o juro está alto, ela vai colher mais dinheiro ainda, ela vai ficar mais rica e ela não vai devolver para o país, para a economia, nenhum tipo de produtividade. Ela não vai devolver isso em negócios, em expansão de negócios, em empregabilidade, né? Em contratar mais pessoas, né? Ou seja, a economia estagna, né? Então, isso é um ponto de conflito entre os economistas capitalistas, entre a direita, entre a burguesia, com o marxismo, né? Com a esquerda, com os economistas mais descentralizados. Isso é um ponto de conflito muito grande, porque a gente entende que se você
precisa entregar produtividade, você vai ferir o seu lucro. Às vezes você precisa diminuir o seu lucro para entregar mais produtividade. Isso é bom para o capitalista. Mas o capitalista, ele não enxerga assim, ele não tem visão social, ele não consegue ter visão social, ele não consegue pensar, putz, eu posso ter um lucro maior daqui a um tempo. Não, ele quer o lucro naquele momento, mesmo que isso signifique acabar com a produtividade, que é a parte dele do acordo. Ele tem que entregar a produtividade, porque se ele não entregar produtividade, a gente vai bater na crise, a gente vai bater na recessão, que é o que aconteceu em 2015, né? E vai acontecer de novo outras vezes, porque é assim que o sistema capitalista ele funciona. É assim que os efeitos colaterais surgem a cada década, né? De anos em anos. E às vezes vão surgindo novos e efeitos um pouco mais nocivos que jogam a gente nessa crise toda. Então, para resumir esse vídeo, eu preciso que você tenha um pouco mais de malícia e desconstrução quando você estiver lendo ou quando você estiver ouvindo alguma pessoa falando sobre os indicadores econômicos, principalmente desemprego, inflação e taxa de juros. Então, como você vai ouvir muitas vezes do tipo, o governo está fazendo pressão para diminuir os juros porque ele quer resultado. Mas não é isso que o mercado capitalista precisa, de resultado? Então eles usam esse discurso já, vamos usar esse discurso contra algum governo, né? Aí, em contrapartida, tá aumentando a taxa de juros. Qual que vai ser o discurso? Tá acabando com a economia, tá acabando com o empresário, poxa, não tá pensando na produtividade. Então, você vê como é contraditório? Você vê como esse discurso, o discurso liberal, o discurso capitalista, ele se contradiz a todo momento, né? Porque ele é usado conforme o momento. Se tem um governo que o liberal ele é contra, ele vai atacar o quê? Ele vai falar que a taxa de juros, o governo quer mexer na taxa de juros por influência política. Não, mas o desemprego está muito baixo, isso poderia ser vendido como algo bom, não é? Não, o desemprego baixo gera rigidez de salário, né? Desemprego baixo, ele perde o lucro das empresas e etc. Né? Então a gente tem aí esse tripézinho que eu preciso que você fique com mais malícia quando você ouvir falar dele, tá, pessoal? É muito importante, principalmente para nós que sobrevivemos à nossa renda de trabalho. Se você quiser conversar mais sobre esse assunto, eu te convido a deixar um comentário, a me mandar um direct. Eu adoro falar sobre essas coisas, eu posso te explicar melhor se você quiser, fica à vontade. Eu queria também pedir para você seguir aqui a nossa página, seguir o nosso canal, tem muito conteúdo não só de análises econômicas, tá? A gente tem conteúdo de investimentos, de finanças pessoais, para você que quer organizar aí a sua vida financeira de vez, e a gente tem conteúdo para finanças empresariais, para você que é PJ, ou que tem uma empresa pequena, uma empresa média, você também pode se beneficiar aí dos nossos materiais. Muito obrigado, eu espero que você tenha gostado, e eu espero você nos próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau.